um sulco chamado sulco pré-central, e entre sulco pré-central e sulco central, o giro pré-central. O homúnculo motor, área 4 de Brodmann, área primária motora, área do MIP correspondente à integração, lembra? Motivação na região polar e integração na região pré-central. Então eu tenho, além do giro pré-central, eu tenho o giro frontal superior, médio e inferior, que são áreas suplementares motoras, fazem suplementação e refinamento aí do movimento da atividade motora. São áreas de programação cortical. Tá? Quando eu falo de movimentos finos, acurados, específicos, movimentos bem planejados, eles são planejados na região cortical. Porque movimentos de baixo planejamento, movimentos grosseiros, de manutenção da postura, de caminhada, esses movimentos não são programados aqui, nem precisa gastar energia cerebral para programá-los aqui, são programados nos núcleos da base, lembra? Por isso eu tenho uma outra via motora chamada de via extrapiramidal. Isso que a gente está falando é via o quê? Piramidal, via motora fina, via de projeção fina. Mais uma vez, vamos lá? Então o que eu tenho? Sulco central, sulco pré-central, giro pré-central, giro frontal superior, médio e inferior. Lembrando que é a área de programação de movimentos finos, ok? Vale ressaltar também o seguinte, esse giro frontal inferior trazia 3 pares, 3 porções, orbitalis, triangulares e operculares. Orbitalis é essa área aqui, ó, que parece uma florzinha, tá vendo? Tem um sulco pra cá, um sulco pra cá e um sulco pra cá. Com carinho parece uma florzinha. Tem uma canetinha? Não tem uma caneta? Não tem, né? Deve ter. Aí você puxa a tela. Ó, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é giro e isso aqui é sulco. Essa florzinha é o par do que? Orbitalis. Então eu tenho essa área aqui, ó. Vou colocar assim na prova. Coloca. Porque é uma florzinha. Aí eu vou colocar assim na prova. É um zero. Você fala. Tô brincando. Vamos lá, pessoal, nós temos pouco tempo. Então o que eu tenho aqui? Para-orbitalis, ok? Para-orbitalis, função, movimentos sincronizados, síncronos de quem? De cabeça e olhos. Faz essa programação de cabeça e olhos. Depois do para-orbitalis eu tenho uma área aqui, ó, que forma um triângulo. Ele está esgarçado aqui, e esse triângulo aqui é o par triangulares. E essa área posterior, que é a última perninha do M do McDonald's, se vocês pegarem aqui, ó, eu tenho triangulares e depois eu tenho operculares mais redondinhos, formam o M do McDonald's. Então aqui eu tenho orbitalis, eu tenho seria triangulares e aqui o operculares, ok? Mais uma vez, orbitalis, triangulares, operculares, aqui formam um M. Com muito carinho. Dá pra ver? Mentira, que você concordou agora comigo. Tá? Então eu tenho aqui um M. Então entre triangulares e operculares eu tenho uma área chamada de área de brocal. Broca, área da palavra falada, área motora da fala. Lembrando, uma lesão nessa área, ou por acidente vascular encefálico, isquêmico hemorrágico, ou traumatismo crânioencefálico, não faz com que o indivíduo perca a capacidade de interpretação da linguagem. Não, ele perde a capacidade do quê? De gerar motricidade para essa palavra falada. Então é a área motora da fala. Ele entende completamente o que você diz a ele e ele planeja e programa completamente a característica aí somestrésica da fala, mas não consegue programar o quê? A linguagem falada, não consegue programar os movimentos para poder falar. Sim ou não? Beleza. Então essa área já está decifrada. Basicamente essas são as estruturas do lobo frontal que são possíveis de serem pedidas. Diga, Janu. Aproxima esse cérebro para cá. Essas comidas aqui, que é esse o M? Esse comido aqui. Tá. Dá para ver o opérculo? O opérculo é a abertura do suco lateral do suco silviano, né? Então na realidade essa área opercular. Eu vou misturar. Tá? Essa área opercular aqui, né, é a área de fechamento. A gente acha que o opérculo é uma abertura. Se você procurar etimologicamente, de acordo com a origem das palavras, o opérculo é a tampa. O opérculo é quem fecha, não é quem abre. Tá? Então por isso que o opérculo não pode ser considerado sulco. Por isso que o opérculo tem que ser considerado como uma massa giral que está tentando cobrir esse sulco. Tudo bem? Beleza, pessoal?
nas duas, pode ser. Ah, não posso prometer. Mas é que já tá difícil enxergar nessa. Se você botar em outras, você vai ficar. Tá, a gente vai pensar no seu lugar. Mostra. Gostei de todas. Nossa, isso aí também. Ó, tá vendo aqui, ó? Ok? Legal. Aqui, ó, saiu da flor, começa quem, ó? E a voar. Dá pra ver muito bem o M não. Pessoal, vamos continuar, senão não acaba. Muito bem. E depois. Eu vou pela longe. Você tá mais pro ponto, um tá mais no meio, outro. Pessoal, então continuando. Subcentral, ponto limítrofe de quem? Do lobo frontal, limite posterior. Área polar, limite anterior. E medializado, limite passa a ser o cingulado que a gente já viu, o sulco do símbolo. Tá? Então, subcentral aqui como limite anterior do lobo parietal agora. Então, posteriormente ao subcentral tem o quê? O giro pós-central. Ok? Giro pós-central e o sulco o quê? Também pós-central. Giro pós-central são as áreas 1, 2, 3 de Brodmann, áreas somestésicas primárias, a área de sensibilidade primária, onde eu te belisco, te aperto, te pressiono, aqueço, resfrio, vibro, toco. Isso será interpretado nessa área do corpo lá no giro pós-central. Lembra do homúnculo sensitivo? É a discrepância desse homúnculo também, lembra? A área das mãos enorme, a área dos braços enorme, a área da boca enorme e tal. Isso é uma coisa importante também para a aula, não sei se cobro aqui ou em neurofísica. Né? Lembrando que essa parte toda convexa de homúnculo motor e sensitivo pega a parte do que? Do rosto, pega a área da face, a área da arcada dentinária, da boca, a área de membro superior, ficando reticente ao corte sagital, naquela vista mais medializada, quem? A parte do tronco, na esquininha, né, que desce do sulco na fissura longitudinal, pegando a área do tronco, a área troncular, e pegando quem também? Membro inferior e genitália. Então vale lembrar que naquele corte sagital mediano, né, no sulco, na fissura longitudinal, olhando por dentro dos dois homúnculos, sensitivo e motor, eu pego quem? Pego o membro inferior e pego genitália. Membro inferior e genitália. Por isso da conexão funcional do membro inferior e principalmente da genitália com a área cingulada relacionada ao instinto sexual. Lembra? Giro de símbolo, instinto sexual, muito próximo da genitália. Então quando a genitália é estimulada, por exemplo, somestesicamente, no giro pós-central, você tem uma conexão íntima com o instinto sexual. Muito bem, então aqui subcentral, giro pós-central, sulco pós-central, a área sensitiva primária, sim ou não? Área 1, 2, 3 de Brodmann, e aqui a área somestésica suplementar. Vale dizer, as características não são iguais à motora. A área motora suplementar suplementa o giro pré-central. A área somestésica suplementar não suplementa o giro pós-central. O giro pós-central identifica a área do teu corpo que foi tocada, aquecida, resfriada. Só que essas áreas parietais aqui, correspondentes ao giro parietal superior e o giro parietal inferior, são somestésicas espaciais e não somestésicas táteis, vibracionais, pressóricas. Então, por exemplo, o giro parietal superior, ele diz respeito àquela condição do empilhamento, lembra? Do encaixe, da noção espacial, das alterações, por exemplo, com a clínica que eu fiz do TEA, do transtorno espectro autista, né? Que as crianças que estão dentro do espectro têm alterações principalmente nesse giro parietal superior. Dificuldades para encaixar o empilhamento, do que é maior, do que é menor nessa sequência, tá ok? Outra coisa importante é aquela área que te dá aquela noção espacial de atravessar a rua, lembra? Eu acho que dá para atravessar e tudo mais, tá? Então esse eu acho que dá para atravessar, essa condição entre o temporal, entre a noção temporal e espacial, quem dá é o giro parietal superior. Quem divide giro parietal superior do inferior é quem? O sulco intraparietal. Então esse sulco aqui é o sulco intraparietal. Veja só, sulco intraparietal dividindo quem? Giro parietal superior do giro parietal inferior. Giro parietal inferior já dá a noção do quê? Quem lembra? Giro parietal inferior. A conexão era principalmente com o giro temporal superior. Isso, o som. Então você escuta aquela sonoridade, os decibéis vão aumentando,
aproximando, os passos vão se aproximando, naquela noite nebulosa, naquele frio, aí vai se aproximando, os passos vão aumentando, ou o trem vai se aproximando, a sonoridade vai aumentando, você fala, opa, tá chegando perto. Então essa noção se faz entre a capacidade auditiva do giro temporal superior, que é a área primária da audição, em uma conexão com o giro parietal inferior, através de uma via associativa chamada de via arqueada. Então a via arqueada é uma via de conexão entre quem? Entre o temporal superior e o parietal inferior. Tudo bem, pessoal? Via arqueada. Diga. Superior faz o que? Encaixe, empilhamento, noção espacial. Ah, tá. Eu pensei que toda essa é suplementar. Toda ela é suplementar. Só que tem porções diferentes que fazem coisas diferentes. Diga. A via arqueada liga o giro temporal superior do parietal inferior. Leva a noção do que foi, da sonoridade que foi interpretada para a noção de espaço. Né? Então, aumenta os sons, aumentam os decibéis, significa que o objeto está próximo, ou essa noção acaba sendo interpretada dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos agora para o lobo temporal. Tem mais peça. Mas vamos tentar. Qual o lobo temporal? Giro temporal. Tá mastigado esse, hein? Não. Esse tá abstrato. Esse cérebro ele é de um artista. Você sente só Você não vê, mas você sente, tá aqui. Conversando com a gente. Ó, o que eu tenho? Tá bom? Giro temporal superior, giro temporal médio, e aqui teríamos o giro temporal quê? Inferior. Obviamente são 3 giros para quantos sulcos? 2 sulcos. Sulco temporal superior, sulco temporal inferior, área primária da audição, da decodificação auditiva, área suplementar da decodificação auditiva, e o giro temporal inferior não, lembra? Ele é auxiliar na decodificação visual para o lobo occipital, para a porção occipital inferior principalmente. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, primária da audição, suplementar da audição e suplementar da visão. Vale lembrar que durante o desenvolvimento neural, esse giro temporal inferior, ele faz o que durante o crescimento e desenvolvimento neural? Ele dobra sobre si, lembra? Então, todo giro temporal inferior, durante o desenvolvimento neural, ele faz o seguinte, ele dobra sobre si, e esse dobramento sobre si forma um outro giro, que é o que? A área do hipocampo. Então, o hipocampo se forma mediante o dobramento aqui, o dobramento e horizontalização do giro temporal inferior. Professor, tem peça para ver hipocampo? Tem. Isso, muito bem. Então, olhando esse corte frontal coronal, isso é um corte frontal coronal, sim ou não? Corte frontal coronal. Quem eu tenho? Se eu fosse pedir qual é esse sulco, o que vocês diriam para mim? Não sei. Eu chutava de Silvos. Silvos, isso, sulco de Silvos, sulco lateral ou silviano. Então aqui eu passo a ter quem, Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal o quê? Inferior. Sulco temporal superior, sulco temporal o quê? Inferior. E todo esse giro temporal ele dobra sobre si, está se curvando aqui, tá vendo? Até que ele possa produzir um novo giro horizontalizado. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o hipocampo, ok, pessoal? Isso é a área hipocampal. Vale lembrar que há uma correlação entre o neurodesenvolvimento do hipocampo e a possibilidade do quê? Síndrome de crises convulsivas, ataques epiléticos. Então, quando esse hipocampo dobra sobre si, mas não totalmente, fica verticalizado, há detecção numa ressonância nuclear magnética convencional e a possibilidade de correlação clínica com essa alteração morfológica. Diga. Essa massa circular de massa cinzenta aí? É giral. Esse círculo. Isso aqui é o hipocampo. Então, isso aqui é a massa hipocampal. Tudo bem, pessoal? Correlação clínica vocês já viram, né? Crises convulsivas numa falha do neurodesenvolvimento e do dobramento sobre o seu próprio eixo. Quando o hipocampo está verticalizado, ele está com problema. Quando ele está horizontalizado, obviamente tem um desenvolvimento normal. Então esse hipocampo está horizontalizado, está deitadinho. Então ele se neurodesenvolveu de uma maneira convencional, natural. Se ele tivesse dobrado e ficado verticalizado aqui, né, eles teriam uma falha no desenvolvimento.
Pessoal, tudo bem? Então foi frontal, parietal, foi temporal, vamos ao lobo occipital. Tá? Então o lobo occipital está aqui, ó. É dividido por um sulco, chamado de sulco o quê? Parieto-occipital. O sulco vai dividir o parietal do occipital, o sulco parieto-occipital também pode ser vislumbrado num corte sagittal, numa vista medial. Tá? Então sulco parieto-occipital aqui. Então toda essa porção mais posterior e nucal é o meu lobo o quê? Occipital. Pode ver que tem uma divisão desse lobo occipital exatamente no meio. A porção occipital superior e inferior. Esse sulco é chamado de sulco o quê? Calcarino. Então o sulco calcarino é o sulco que divide a porção occipital superior da porção occipital inferior. A área occipital superior, ela é responsiva pelo quê? Características de codificação visual da silhueta, da morfologia estrutural. É uma moça, é uma cadeira, um banquinho, um tablet, é uma caneta, né? Nessa região aqui, contorno, a silhueta, estrutura, muitas das vezes profundidade, tá? Mas mais estrutura. E a parte occipital inferior, distinção de claro e escuro, lembra que eu havia mencionado? Não é essa que vai mandar a pupila abrir ou fechar. Isso quando faz conexão com qual área encefálica? Com o corpo geniculado lateral do tálamo, lembra? Então essa área só consegue fazer a dilatação e constrição pupilar se eu tiver uma programação ou um refinamento da informação visual que ela tenha passado anteriormente no corpo geniculado lateral do tálamo. Essa é uma das funções do corpo geniculado lateral do tálamo, né? Quanto à programação ou quanto ao refinamento visual. Interessante o que você falou e nós vamos falar disso agora, bem mencionado. Falando do lobo occipital, vamos falar então do olho. Olho, tudo bem? Certo? Não dá pra ver? Se vocês não tinham identificado, aqui é o olho. O olho aqui, com todos os músculos que vocês já viram, reto superior, inferior, medial, lateral, oblíquo superior, oblíquo inferior, a parte de troca e tal. E aí, olha que interessante, essa dura mater, ela também recobre quem? Recobre o nervo óptico. E recobre quem? Recobre a glândula hipofisária. Tá? Então a dura mater é uma membrana meninge de cobertura total ali na base encefálica. Vamos rebater a dura mater aqui, ó. Quem que eu consigo enxergar rebatendo a dura mater? O nervo óptico. Estão vendo o nervo óptico? Estou pensando o nervo óptico nesse momento, veja só. Tá? Então eu tenho aí toda aquela informação advinda de cones e bastonetes, passando do disco do nervo óptico para o nervo óptico, né? E esse nervo óptico trazendo essa informação aqui. Qual é o nome dessa área na qual o nervo óptico chega aqui, ó? Uma decussação, muito bem, é um cruzamento, e tem nome próprio, não tem? É chamado de quiasma óptico, lembra? Então o quiasma óptico é a área de decussação do nervo óptico. Por que ele tem que decussar e cruzar? Porque ambos os lobos occipitais devem receber informação visual de ambos os olhos. Então o meu olho direito manda informação visual para o lobo occipital direito e cruza para o esquerdo. Meu olho esquerdo manda informação visual para o lobo occipital esquerdo e cruza para o direito. Ambos os lobos recebem informação visual de ambos os olhos por conta da decussação, tá? Dessa decussação quiasmática aqui. Vocês vão ver o bimestre que vem a importância de localização e a importância posicional do quiasma, porque em volta do quiasma eu vou ter a distribuição do meu polígono de Willis, o meu círculo de Willis, lá na outra figura, que é um círculo arterioso, tá? Nós vamos ver isso, vascularização cerebral no próximo bimestre. Então é um ponto de referência importante para o polígono de Willis. Então vamos às características do trajeto, do trato do nervo óptico. Diga antes disso. Não, polígono de Willis é vascular. Só para lembrar que esse quiasma óptico é um ponto centralizado por onde o polígono de Willis se encontra. Só está ali. Isso, é como se eu tivesse um coqueiro numa rotatória, né? Então eu tenho o quiasma óptico e o polígono de Willis em volta, né? O sistema vascular arterioso em volta dessa decussação. Pessoal, vamos na sequência. A onda visual é uma onda senoidal ou sinusoidal propagada no espaço, né? É uma onda em que a gente enxerga apenas de 450 nanômetros a 700 e poucos nanômetros. Esse é o espectro visível humano. Ali a gente tem nesse espectro visível a coloração roxa, verde, vermelha,
vermelha, azul, né? Você tem um espectro luminoso nesse intervalo, nesse ato entre 400 e poucos nanômetros, 450 e 780 nanômetros. Abaixo de 450 nanômetros a gente não enxerga, que é o raio ultravioleta A, ultravioleta B, que é o raio do raio-X, raio catódico de elétrons. Acima de 700 e 800 nanômetros a gente também não enxerga. A gente tem o infravermelho, tem as ondas no micro-ondas da sua casa, você não enxerga. Mas essas ondas que a gente enxerga, bate na região retinoide de retina, é captada, transferida para o nervo óptico. Do nervo óptico, essas ondas passarão para aquelas